Coringar. O ato de perder a paciência ou a sanidade diante de uma rotina que não faz mais sentido. O momento em que você desiste de tentar se encaixar em um padrão que te sufoca. Já reparou que parece que tá todo mundo coringando ultimamente? Se você olhar para os lados, no ônibus, no trabalho, na fila do mercado, parece que tá todo mundo por um fio. A gente vive num estado de alerta que não acaba nunca. E a culpa disso, em grande parte, é que a gente foi convencido de que a nossa vida precisa ser um espetáculo constante. As redes sociais criaram essa obrigação silenciosa de sermos alguém. Alguém bem-sucedido, alguém interessante, alguém que tem uma opinião sobre tudo. Alguém que chegou lá antes dos 25. A gente se dá uma importância que a gente simplesmente não tem. A gente se leva a sério demais. Vivemos como se existisse uma plateia invisível jogando cada post que a gente faz, cada convite que a gente recusa, ou cada dia em que a gente só quer ser comum. Essa pressão para ser o protagonista da própria história virou um fardo pesado demais para carregar. É isso que faz a gente querer jogar tudo pro alto. É o cansaço de interpretar um personagem que precisa ser especial o tempo todo. Mas eu quero te propor uma ideia diferente hoje, e ela pode soar estranha de primeira, mas eu prometo que é o que vai te salvar. Você não é importante. E sinceramente, essa é a melhor notícia que você vai receber hoje. Vamos falar sobre essa câmera invisível que você sente que está te seguindo o tempo todo. Na internet, virou moda de falar em energia de protagonista. Parece inofensivo, né? Um jeito de você se sentir dono da própria vida. Mas na prática, isso se tornou nossa maior prisão. Nós vivemos como se houvesse uma lente apontada pra gente 24 horas por dia. Se você recebe um vácuo no WhatsApp, seu cérebro não processa isso como a pessoa deve estar ocupada. Ele processa como um insulto ao seu roteiro. É um erro de continuidade na sua história de sucesso. E por que a gente se sente assim? Por que a gente se dá tanta importância? Existe um termo na psicologia chamado efeito holofote. Um estudo famoso da Universidade de Cornell provou que a gente superestima e muito o quanto as pessoas notam o que a gente faz. Eles colocaram estudantes para usar uma camiseta que eles achavam ridícula e perguntaram para quantos eles achavam que tinham notado. O resultado? Os alunos achavam que metade da sala tinha percebido. Na realidade, menos de 20% viu. O ponto é, você está sofrendo por uma plateia que nem entrou no teatro ainda. E o buraco é mais embaixo. O filósofo Byung-Chul Han explica isso muito bem no livro Sociedade do Cansaço. Ele diz que a gente saiu de uma era onde a gente era explorado por chefes para uma era onde a gente é explorado por nós mesmos. Hoje, você é seu próprio produto, você é seu próprio marqueteiro. E como todo produto, você precisa ser interessante, você precisa ser especial, você precisa ter um diferencial. Essa pressão para ser o protagonista da própria marca pessoal é o que drena a sua energia. A gente se leva a sério demais porque o sistema atual lucra com a nossa vaidade e com o nosso medo de ser irrelevante. Se você aceita que é comum, você para de comprar soluções mágicas para ser extraordinário. Só que se levar a sério demais tem um custo altíssimo, a paralisia. Se você é o herói da jornada, você não tem o direito de ser medíocre. Você não pode ter um dia ruim onde não produziu nada. Você não pode falar uma bobagem numa roda de conversa sem remoer isso por 3 dias seguidos. Quando você é o protagonista, cada falha vira um desastre monumental. O herói não pode errar o golpe, mas você não é o herói de um filme. Você é só um humano tentando navegar no caos. A gente se dá uma importância que o universo simplesmente não reconhece. E quando você não abrir mão dessa coroa de espinhos de ser alguém, você nunca vai saber o que é ter paz de verdade. Se você ainda não está convencido de que não é o protagonista, eu quero te propor um exercício. Amanhã, quando você sair de casa para ir para o trabalho, para a faculdade ou só para ir na padaria, faz uma coisa diferente. Tira o fone de ouvido. A gente usa o fone como uma trilha sonora para o nosso próprio filme, mas tenta ficar em silêncio por 10 minutos. Olha para o motorista do ônibus no sinal. Olha para aquela mulher segurando a sacola de mercado com os dedos vermelhos de peso. Olha para o estudante com a cabeça encostada no vidro que parece que não dorme direito faz uma semana. Existe um termo para isso que você vai sentir: Sonder. É a percepção de que cada pessoa aleatória que você cruza na rua vive uma vida tão vívida e complexa quanto a sua. Aquele cara parado do seu lado no farol tem uma história completa. Ele tem boletos atrasados que não deixam ele dormir. Ele talvez tenha passado por uma traição traumática, ou está lidando com um luto que ninguém no trabalho imagina. Ou talvez, ele só está genuinamente preocupado com o que vai fazer pro jantar porque a geladeira está vazia. Cada pessoa que você vê é o centro do próprio universo. Elas têm medos, traumas e sonhos que são tão pesados para elas quanto os seus são para você.
E agora vem um choque de realidade que vai te libertar. Vamos ser sinceros. Você se importa com o drama daquelas pessoas? Provavelmente não. E não é porque você é uma pessoa ruim. É porque você está ocupado demais focado nos seus próprios problemas, na sua própria insegurança, na sua própria atuação como protagonista. E é aqui que mora a mágica da coisa. Se você não tá nem aí pra tragédia pessoal daquela mulher no ônibus, ela também não tá nem aí pra sua. Tá todo mundo cagando pra você. As pessoas não estão em casa discutindo aquele comentário idiota que você fez, ou aquela roupa que você acha que ficou estranha. Elas estão mergulhadas nos próprios abismos. Elas não têm espaço mental pra te julgar, porque o espaço já tá todo ocupado por elas mesmas. E isso não é papinho de coach moderno. Epiteto já falava sobre isso há quase 2000 anos. Ele sabia que a gente sofre por imaginar uma plateia que, na verdade, está com os olhos fechados pra gente. Passou 1 hora, ninguém mais lembra que você existe. Entender que você é invisível na vida dos outros é a única forma de você começar a ser visível na sua própria vida. Sem o peso do olhar do outro, você finalmente pode ser qualquer coisa. Existe uma regra não escrita que você precisa gravar na sua mente. A regra dos 60 minutos. Pensa naquele dia em que você falou uma besteira numa reunião, ou quando você tropeçou e derrubou o café na frente de todo mundo. Na sua cabeça, o tempo parou. Você sentiu o rosto queimar e teve certeza de que aquele momento ia ficar gravado na memória de cada testemunha para sempre. Mas a verdade é que 1 horinha depois ninguém mais lembra. As pessoas estão mergulhadas demais nas próprias feridas para anotar o seu arranhão. Enquanto você está em casa às 2 da manhã remoendo aquele erro bobo, a pessoa que presenciou o seu mico está acordada preocupada se vai ser demitida, se o filho vai passar de ano, se o exame de saúde vai dar tudo certo. A gente é egoísta demais para ter espaço para julgar o outro por muito tempo. Quando você entende que a plateia não está nem aí pro seu show, você ganha o direito de parar de atuar. O fim da performance é onde a vida começa. Você pode ser esquisito, pode ser medíocre, pode errar o tom, porque ninguém está assistindo. A partir do momento que você aceita o desprezo alheio, o mundo perde as rédeas da sua vida. Você deixa de ser um personagem que precisa agradar e volta a ser um humano que só precisa existir. Pra gente amarrar tudo isso e não ficar só no campo das ideias, eu preciso te apresentar um cara que entendeu o código da liberdade como ninguém, Epiteto. Diferente dos outros filósofos que viviam em palácios, Epiteto nasceu escravo. Ele viveu na pele, literalmente, o que significa não ter controle nenhum sobre o próprio corpo, sobre o seu trabalho ou sobre como os outros te tratam. E foi desse lugar de privação absoluta que ele tirou a lição mais valiosa que você vai ouvir hoje: a dicotomia do controle. A ideia é tão simples quanto brutal. Epiteto dizia que o mundo se divide em 2 sacos. No primeiro saco está o que depende de você, basicamente, o seu julgamento, as suas intenções, as suas próprias ações. No segundo saco está todo o resto. E é aqui que a gente erra. A gente vive tentando puxar as coisas do segundo saco para o primeiro. A gente sofre porque quer controlar a opinião do vizinho, o humor do chefe, o engarrafamento na rua ou o sucesso daquele post. Epiteto dizia que tentar controlar o que não depende de você é a definição de loucura. É como se você estivesse em pé no meio de uma tempestade gritando com uma nuvem para ela parar de chover. A nuvem não te ouve, ela não se importa com você. Toda vez que você se sente coringando, é porque você está tentando controlar um externo. Você está dando o controle da sua paz de espírito para uma pessoa que, como a gente viu anteriormente, provavelmente nem lembra que você existe. Quando você aceita ser ninguém, você finalmente entende o que o Epiteto queria dizer. Se você não é importante, você não tem uma reputação para proteger. Se você não tem uma reputação, a opinião alheia perde a força. Ela se torna apenas um ruído, como o barulho da chuva no telhado. A sua única obrigação passa a ser o que está no seu controle. O que me fere não é o que as pessoas dizem, mas o meu julgamento sobre o que elas dizem. Essa frase muda o jogo. Se alguém te ignora e você pensa eu sou um fracasso, é o seu julgamento que te machuca, não é o vácuo da pessoa. Mas se você pensa, essa pessoa tem os problemas dela e eu tenho os meus, o poder volta para sua mão. Ser invisível é o escudo perfeito, porque no final das contas, ninguém pode tirar de você aquilo que você não deu para ninguém. A sua capacidade de decidir o que tem importância e o que é só barulho. Se você ainda está na dúvida se realmente pode relaxar, vamos fazer uma conta rápida aqui. Imagina que você está num carro agora. Nessa rua onde você está deve ter uns 40 carros. Agora, pense que o seu bairro tem pelo menos umas 80 ruas iguais a essa. Mas não para por aí. A sua cidade deve ter uns 150 bairros, o seu estado mais de 500 cidades.
E no Brasil, 26 estados. Consegue visualizar o tamanho desse formigueiro? Se cada carro desse tem uma pessoa com um problema, com um sonho ou com uma insegurança, onde é que sobra espaço para alguém estar realmente preocupado com o seu cabelo despenteado ou aquele erro que você cometeu no trabalho? A gente vive como se fosse o centro de tudo, mas na escala real, se você sumir por um dia, a duna de areia nem se mexe. O mundo continua girando, as pessoas continuam focadas nos próprios umbigos e os 26 estados continuam funcionando sem precisar que você seja extraordinário. Entender essa proporção não é para te deixar triste, é para tirar o peso de ter que carregar o mundo nas costas. Você não tem que salvar o planeta todo. Você não tem que ser o melhor do estado, nem da sua cidade, nem do seu bairro. Você só precisa ser você, o resto é ruído. No final das contas, a ciência e a filosofia concordam em uma coisa: a gente é feito de pó de estrela. A gente veio do nada e vai voltar pro nada. Tira esse fardo das costas. Essa mochila que você carrega, cheia de expectativa dos outros e de cobranças que nem são suas, não te pertence. Joga ela no chão. Manda aquela mensagem pra pessoa que você queria, mas tinha medo de parecer emocionado. Sai na rua com a roupa que você gosta, mesmo que seu cabelo não esteja perfeito. Ninguém liga. E de novo, isso é maravilhoso. A liberdade não está em ser amado por todo mundo ou em ser o vencedor da história. A liberdade está em aceitar que você é insignificante para o universo, mas é tudo para você mesmo. Vai viver, vai errar, vai ser só mais um na multidão, porque é lá que a gente encontra paz de verdade. Isso é liberdade.